Saudações, cidadãos do mundo. Nós somos Anonymous. Com a aproximação da Copa do Mundo, temos presenciado com crescente frequência ataques virtuais de hackers que seguem o ideal Anonymous. Apenas na última semana, aconteceram 2 invasões que tiveram grande repercussão na mídia. Uma delas foi o vazamento de documentos do Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Entre os documentos, vários eram considerados sigilosos. Gostaríamos de esclarecer os motivos que levam os cyberativistas a tomarem tais ações. Quantos bilhões de reais em dinheiro público foram gastos para construir ou reformar as arenas que sediarão o Mundial, além de outras obras que trarão pouco ou nenhum legado à população? Qual é a justificativa, por exemplo, em se construir um novo estádio na cidade de Manaus? De que modo foi feita a fiscalização da utilização de recursos públicos nessas obras, sobretudo as que precisam ser finalizadas em caráter de urgência devido aos atrasos, muitas vezes resultados pelo aumento dos custos? Estima-se que o custo dos estádios tenha aumentado em 163% em relação às previsões iniciais. É válido lembrar que a promessa era que a iniciativa privada arcaria com os custos das obras dos estádios. Não podemos mais aceitar passivamente as violações de direitos básicos resultantes da preparação para a Copa. Por preparação podemos entender: 1. Higienização e elitização das cidades, expressas principalmente pela especulação imobiliária e pela violência contra a população em situação de rua que ocupa os grandes centros. 2. Injustificáveis gastos para intensificar a segurança e a repressão contra as manifestações que possam vir a acontecer durante os jogos, aliada aos projetos de lei que marginalizavam e criminalizam os manifestantes. 3. Garantir que ninguém, a não ser os moradores da região e pessoas com ingressos, se aproxime dos estádios em dias de jogo, além de que comércios não autorizados não abram horas antes e depois dos jogos, ainda que para isso seja necessário limitar a liberdade de ir e vir das pessoas, impedindo, por exemplo, que os moradores recebam visitas em suas casas, entre tantas outras violações. As ações online, assim como os protestos de rua, fazem parte de uma resistência contra esse modelo, que se tornou tão evidente com os mandos e desmandos de uma megacorporação como a FIFA em nosso país, contra a influência do poder econômico nas decisões políticas e contra a priorização do lucro em contraponto aos direitos básicos de toda uma população, e, portanto, são legítimas. Não há justiça em seguir leis injustas, já dizia Aaron Swartz, importante programador e guerrilheiro da internet livre. Sobre a segurança cibernética no Brasil, logo após as revelações de Edward Snowden, ex-técnico da NSA, Agência de Segurança Nacional norte-americana, de que o governo brasileiro estaria sendo monitorado pela segurança dos Estados Unidos, foi aberta uma CPI para a apuração do caso, que já foi encerrada com a conclusão mais óbvia: há vulnerabilidade e fragilidade em todo o sistema cibernético do governo, claramente, por falta de investimentos. O CD-Cyber, Centro de Defesa Cibernética do Exército, responsável pela segurança cibernética brasileira, vem passando por cortes de orçamento há anos. 111 milhões de reais em 2012, 90 milhões de reais no ano passado e 70 milhões de reais este ano, mesmo após as revelações de Snowden. Os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil, mostraremos ao mundo quão farsante é, e sempre foi, o governo do Brasil e a FIFA. Nós somos Anonymous. Nós somos Legião. Nunca esquecemos. Jamais perdoamos. Nos aguardem.